que eles se desviaram destas coisas. Desviar aqui significa abandonar ou simplesmente ignorar ou menosprezar. O resultado, eles se desviaram destas coisas. O coração se tornou impuro, a consciência já não era mais e a fé já não é mais uma fé verdadeira, não uma fé fingida. E na hora que tem esse desvio espiritual e moral, note que é tudo espiritual e moral aqui. Está falando de um desvio interior, em que a pessoa abandonou a verdade, de repente se sentiram persuadidos e corrompidos pelo poder, queriam assumir a liderança da igreja, ou queriam receber dinheiro dos irmãos, ou queriam ter seu nome conhecido, público, se moveram de interesses errados, e o passo seguinte foi... Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. A quantidade de orientações que Paulo dá para o papel da mulher na igreja, então nós imaginamos que essa seita ou esse grupo estava disseminando ideias que contrariavam o padrão bíblico apostólico ensinado por Jesus e pelos apóstolos a respeito do papel da mulher e do homem na família e na sociedade, provavelmente estimulando as mulheres a assumirem papéis que não lhes eram dados biblicamente falando. Então, parte do trabalho de Timóteo era lidar com essas pessoas e com os estragos que elas já tinham feito no meio da comunidade. Hoje nós vamos ver as primeiras orientações que Paulo dá nesse sentido. Então, nós vamos ver a missão que Paulo dá a Timóteo, que está aí nos versos de 3 a 4. Depois, o objetivo que Timóteo deveria ter em mente quando fosse exortar aquelas pessoas, que é o verso 5. E, por último, Paulo já adverte Timóteo de algumas características que essas pessoas exibiam, como é que elas viviam, ou o que é que elas pretendiam. Então, são 3 partes, vamos ver se nós conseguimos cobrir bem rapidamente todas elas. Em primeiro lugar, a missão de Timóteo, versos 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo havia rogado a Timóteo que ficasse em Éfeso, e quando ele fez esse pedido, nós já vimos, ele diz aqui que ele estava rumo à Macedônia para visitar outras igrejas e planejava voltar em breve. Mas considerando a situação urgente, era preciso que Timóteo ficasse ali. O que chama a nossa atenção aqui é o fato de que Paulo faz um pedido a Timóteo para permanecer. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, ele era o pai espiritual de Timóteo, a sua autoridade sobre Timóteo era inquestionável. Entretanto, Paulo raramente usava do poder que o título de apóstolo lhe dava. Ele preferia persuadir, ele preferia pedir, ele preferia convencer as pessoas. Então, aqui ele diz ao seu filho na fé: eu roguei a você, eu pedi a você, com súplicas, que você aceitasse essa missão, quando ele poderia simplesmente ter dado uma ordem e designado Timóteo. Mas isso mostra o coração desse homem, mostra a sua visão pastoral. Ele sabe que pessoas que servem e obedecem porque estão convencidas e vão da sua própria vontade, eles vão fazer isso muito melhor do que aquelas pessoas que cumprem ordem simplesmente para cumprir ordem, especialmente em igrejas onde existe esse sistema hierárquico, onde ordens são dadas e elas têm que ser obedecidas. Paulo não entendia dessa maneira, ele roga, ele pede: Timóteo, eu te faço esse pedido, que você aceite essa missão e que você fique em Éfeso para cuidar da situação ali. Aqui também é importante lembrar que essa carta ela ia ser lida diante da igreja de Éfeso. E aqui Paulo como que está dando autoridade apostólica a Timóteo. Eu não vejo outra razão para ele dizer o óbvio.
Claro que Timóteo sabia que ele só estava em Éfeso porque Paulo tinha pedido. Qual a necessidade de Paulo dizer aqui: eu te pedi para ficar em Éfeso, para colocar em ordem todas as coisas lá? É porque a carta ia ser lida diante da igreja de Éfeso, e a carta era uma espécie de autorização apostólica que Paulo está dando a Timóteo, para que Timóteo seja fortalecido diante da igreja e autorizado para fazer as mudanças que ele tinha que fazer. Então, é assim que Paulo começa, já dando essa autoridade a Timóteo para ele agir enquanto ele não chegasse. Também é importante lembrar que essa autorização era provisória, era até que Paulo chegasse, porque muitos da tradição episcopal, particularmente, vão dizer que Timóteo era uma espécie de bispo, que Paulo nomeou para cuidar da igreja. E como bispo, ele podia eleger presbíteros, tirar gente daqui, colocar ali, agir de uma maneira com mais autoridade. Mas é bom lembrar que sim, Paulo está dando autoridade a Timóteo para fazer isso até que ele chegue. Até que ele chegue. Então, quando Paulo chegar, cessa a missão de Timóteo. Portanto, não há base para você pegar essa situação e usar como sustentação bíblica para dizer que já no Novo Testamento você encontra a figura do bispo, que era uma espécie de presbítero ou pastor glorificado e que tinha autoridade sobre os pobres pastores mortais e os presbíteros das igrejas. Não pensamos que esse é o caso. Então, o objetivo de Timóteo permanecer ali, Paulo diz aqui no verso 3, é admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, Paulo tinha que confrontar aquelas pessoas que estavam perturbando a paz e contradizendo a doutrina apostólica. Da maneira como Paulo fala, aparentemente eram pessoas que tinham sido membros da igreja, haviam se convertido ou aderido ao cristianismo durante a primeira viagem missionária de Paulo ali, e nós sabemos até o nome de 2 dos líderes que vai aparecer no capítulo 1, verso 20, Himeneu e Alexandre. Mas Paulo se refere a eles dizendo alguns, né? Ele diz assim, para demonstrares a certas pessoas. Timóteo saberia quem eram essas pessoas que Paulo aqui não quer explicitar, talvez para não expor muito cedo o nome delas diante da igreja, mas no verso 20 ele vai fazer isso aí. Timóteo deveria admoestar. Essa palavra aqui é uma palavra que é mais forte no grego do que foi traduzido. Significa advertir severamente, ordenar alguma coisa. É isso que a palavra admoestar significa. Em outras palavras, Timóteo deveria ordenar que eles parassem com aquilo. E isso através de admoestações verbais, através de exortações dirigidas ao coração deles e à consciência deles. Isso porque eles estavam ensinando outra doutrina. Veja aí o final do verso 3. Se essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós acreditamos que foi escrita, ela deve ter sido penada pelo apóstolo entre 62 e 64, depois de Cristo. Já àquela altura, Paulo pode dizer, tem pessoas que ensinam outra doutrina. Significa que já havia consciência de que havia uma doutrina certa. Já havia uma doutrina certa. E aquilo que fosse contrário a ela era outra doutrina. Isso eu digo porque muitos estudiosos, eles argumentam que a verdade bíblica, a ortodoxia bíblica, ela se formou através dos séculos e que foram os concílios ecumênicos que definiram as grandes doutrinas da teologia, as grandes doutrinas do cristianismo. Contudo, já aqui, início da década de 60, você já vê o apóstolo Paulo falando como se já houvesse um conjunto de verdades tão claramente definidas que você podia olhar o ensino de alguém e dizer, isso aqui é outra doutrina, isso aqui é diferente daquilo que Jesus ensinou e daquilo que os apóstolos ensinaram. Então, isso é um ponto extremamente importante para nós, que também nos mostra que os apóstolos e os primeiros cristãos, eles atribuíam grande relevância à questão da verdade. A questão da verdade. Se para eles a sã doutrina fosse uma questão relativa, Paulo não teria se incomodado em pegar Timóteo e dizer, fica aqui na igreja de Éfeso e confronta essas pessoas porque elas estão ensinando outra verdade, ou outra doutrina.
Se Paulo faz isso, é porque para ele é importante a doutrina certa, a doutrina correta. Existe hoje em dia, no nosso meio, e vocês sabem disso, um grande desprezo pela questão da busca da verdade bíblica, da verdade, da doutrina bíblica correta. Para muitas pessoas é indiferente. Elas acham que o cristianismo é mais uma maneira de sentir, é você ter uma experiência indefinida com um Deus indefinido, que talvez sim, talvez não, mandou o seu filho, que ninguém sabe se é Deus ou se é homem, morreu numa cruz, ninguém sabe direito por quê, ressuscitou, ninguém sabe se foi no corpo, se foi no espírito, o que importa é que você tenha uma experiência com Jesus, que Jesus é esse, ninguém sabe. Então, existe uma indefinição no meio evangélico sobre questões fundamentais da fé. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é a salvação? A natureza do pecado, as consequências do pecado, a ressurreição de Cristo, de que maneira nós podemos agradar a Deus. Então, essa indefinição hoje tem permitido a entrada de misticismo, pragmatismo, ênfase em experiência, uma busca de Deus que é baseada não na palavra de Deus, mas na intuição de cada pessoa. E dá essa baderna que a gente vê acontecer aí no arraial evangélico, exatamente porque se abandonou a importância e a busca da verdadeira doutrina. Então, quando Paulo diz a Timóteo, eu te deixei em Éfeso para você ordenar a estas pessoas que não ensinem outra doutrina, está claro que havia uma doutrina que era correta e que aquilo que aqueles mestres estavam ensinando lá em Éfeso não era essa doutrina. E eles tinham que ser ordenados a calar a boca, eles tinham que ser parados, eles tinham que ser advertidos a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Paulo diz aqui no verso seguinte, no verso 4, ele define mais o que ele quer dizer com outra doutrina. Quando ele diz assim, primeiro no final do verso 3, ele diz, você tem que admoestar certas pessoas para que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Então, aqui Paulo nos dá uma dica do que é que essas pessoas estavam ensinando. Primeira palavra, fábula. Então, a palavra fábula, uma fábula é um mito, é uma lenda. Pode simplesmente se referir àquelas histórias que nós encontramos nos livros apócrifos do Antigo Testamento, sobre a criação do mundo, a criação dos anjos, o fim do mundo. Há livros como o Testamento dos 12 Patriarcas, há livros como o segundo livro de Enoque, o livro de Baruque, que eles falam de histórias a respeito da criação, de anjos subindo e descendo, recontam, especialmente há um livro que reconta a história de Gênesis de maneira fantasiosa, enchendo de anjos, enchendo de seres celestiais. Então eram fábulas, eram mitos que muitos judeus gostavam e que estavam nos livros apócrifos, que mais tarde o judaísmo iria rejeitar e o cristianismo também. Mas essas pessoas achavam isso lindo, maravilhoso, essas histórias, não é? Essas lendas a respeito da criação do mundo, e desprezando então a doutrina bíblica, elas estavam não só seguindo essas fábulas, mas estavam espalhando essas fábulas na igreja, como se elas tivessem a mesma credibilidade e a mesma autoridade do relato da criação, por exemplo, lá em Gênesis 1, ou o que o Antigo Testamento fala a respeito da história da redenção. Tem também aqui genealogias, que pode significar duas coisas, dependendo daquela decisão que eu disse que a gente tem que fazer. Eu falei no início, né, daquela decisão que a gente tem que fazer, se eram judaizantes ou se eram gnósticos. Se forem judaizantes, então essas genealogias eram listas longas dos antepassados, mostrando que eles tinham ascendência judaica. Porque o ponto aqui do judaísmo é, eu sou israelita. Mas como é que você prova que eu sou israelita? Então está aqui, a minha árvore genealógica. Eu sou filho de fulano, que era 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 filho de Abraão, né? Então estava lá, mas essa genealogia aí está errada, né? Porque teve o desterro para a Babilônia. Como é que você sabe? As tribos se misturaram, as 10 tribos se perderam. Então tinha discussão a respeito de genealogia, porque o ponto era dizer, eu sou um judeu puro, então eu sou de descendência judaica. Se eles eram gnósticos, havia aquela lista de emanações gnósticas. Já pensou que nome? Mas foi um documento descoberto na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, uma biblioteca gnóstica. Isso foi descoberto em 1950 e poucos.
e tinha inclusive os papiros mágicos de Éfeso, encantamentos das escolas de bruxa que tinha lá em Éfeso e tudo mais. E lá descobriram esse documento, esse livro, que reflete um gnosticismo bem avançado, onde tem a lista das emanações gnósticas, né? Dizendo que entre você e Deus, você tem uma sequência de seres espirituais, de emanações, eles chamam de íons, emanações que vão subindo até você chegar a Deus, e você tem que passar por tudo isso para chegar a Deus. Talvez seja essa genealogia que seja mencionada aqui. O fato é que Paulo diz que essas coisas, eles têm que parar de ficar falando dessas coisas na igreja, e olha a razão que Paulo diz aqui no verso 4, estas coisas, elas não têm fim, está vendo aí no verso 4? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, ou seja, é uma discussão que não termina, conhece assuntos, conhece essas pessoas que gostam de pegar determinados assuntos, que a igreja já vem discutindo há 2000 anos, sem chegar num consenso, e é o ministério do cara, é pegar essas doutrinas e ficar fazendo polêmica, criando discussão, né, em coisas que não têm fim, que a cristandade já está discutindo há 2000 anos, e que são coisas absolutamente irrelevantes. Paulo disse, Timóteo, você tem que calar esse pessoal, porque essa discussão, essas coisas que eles estão ensinando, levam a discussões que não têm fim, são ensinos inúteis, especulações sem proveito, conversas movidas pela curiosidade. Ele continua aqui dizendo, no verso 4, estas coisas promovem discussões, debates, controvérsias, em vez de, como ele continua, promover o serviço de Deus na fé. Isso é, em vez de equipar as pessoas, ajudar as pessoas a conhecer a Deus melhor e assim servir a Deus melhor. Então, esses mestres, em vez de serem uma bênção para a igreja, em vez de ensinarem os crentes a verdade sobre Deus e de que maneira eles podiam servir a Deus melhor, eles pegavam essas doutrinas prediletas deles, começavam a discutir, querer impor, fazendo afirmações autoritativas sobre elas, gerando discussões, gerando polêmicas que não tinham fim e que acabavam provocando controvérsia e divisão dentro da igreja. Então, a ordem de Paulo a Timóteo é: para essas pessoas, admoesta-os para que eles parem com isso. Agora, o que Paulo queria aqui não era simplesmente, e aqui eu me impressiono, eu fiquei bastante impressionado aqui ao perceber o objetivo de Paulo. O que Paulo ainda tem esperança é que através da admoestação de Timóteo, essas pessoas fossem ganhas de volta. Só Paulo. Ele tinha a expectativa de que através dessa admoestação de Timóteo, essas pessoas pudessem ser ganhas. Olha o que ele diz aqui no verso 5 como sendo o objetivo que Timóteo deveria ter na hora que ele fosse confrontar esses mestres. Qual era o objetivo de Timóteo? Ele diz aqui, ora, verso 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Essa expressão, a presente admoestação, a palavra admoestação que aparece aqui é a mesma palavra admoestar que aparece no verso 3, quando Paulo diz a Timóteo, eu te deixei em Éfeso para você admoestar. E agora no verso 5 ele diz, o objetivo dessa admoestação, ou seja, dessa exortação que você vai fazer aos falsos mestres. Então o que está em vista aqui no verso 5 são os falsos mestres. Então, o objetivo da presente exortação que você vai fazer para os mestres é esse, amor. O intuito da presente exortação visa ao amor. Seu objetivo, Timóteo, exortando esses falsos mestres, é fazer com que o coração deles se encha de amor, porque é evidente que eles não têm amor pelo rebanho, eles têm amor por discussão, para ganhar uma controvérsia, para sair vencedor num debate de palavras, num confronto. Eles não têm amor pelo rebanho. Então, o seu alvo com essa admoestação é fazer com que o amor nasça neles. E esse amor, diz Paulo, procede de 3 coisas. Primeiro, procede de um coração puro, ou seja, um coração que foi purificado pelo sangue de Jesus, regenerado pelo Espírito Santo.
Porque o coração humano, na sua situação, ou no seu estado natural, sem ter sido purificado pelo Espírito Santo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, ele não tem como amar a Deus e amar a sua igreja. Sempre será alguma coisa interesseira. Então, o amor que Paulo está querendo que surja através da admoestação de Timóteo, tem que ser um amor que procede de um coração puro. Então, o foco vai ser no coração, porque uma vez que o coração é um coração puro, o amor a Deus e o amor às pessoas brotam naturalmente. Mas não é só um coração puro. Segunda coisa é uma consciência boa, que significa uma consciência tranquila, uma consciência limpa. Uma consciência que não lhe acusa, uma consciência cuja culpa já foi tirada pelo sangue de Jesus, como fala o livro de Hebreus, que o sangue de Jesus limpa as nossas consciências das obras mortas, para que nós possamos servir a Deus. E a terceira coisa, Paulo diz, é de uma fé não fingida, ou seja, de uma fé não falsificada, uma fé hipócrita, uma fé que parece fé para as outras pessoas, mas na realidade ela não existe. O amor a Deus e o amor às pessoas nasce de um coração puro, de uma consciência tranquila e limpa e de uma fé não fingida, uma fé autêntica, uma fé sincera. Se não houver isso, ninguém pode amar a Deus como é requerido e nem ao seu próximo como a si mesmo. Porque o amor brota dessas coisas. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, o que você vai fazer é admoestar essas pessoas. Mas você tem um alvo, Timóteo, com essa admoestação. É levar essas pessoas a refletir, porque o problema delas é moral. A doutrina errada veio depois. O problema delas é moral, porque o problema delas é moral. O problema doutrinário veio depois. Como ele explica nos versos seguintes, 6 e 7, onde ele dá então o efeito, ou a maneira, o efeito que produziu na vida dessas pessoas ele terem esquecido disso. Olha só, desviando-se algumas pessoas destas coisas, coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O problema daqueles mestres, diz o apóstolo Paulo, é que eles se desviaram destas coisas. Desviar aqui significa abandonar ou simplesmente ignorar ou menosprezar. Esses membros da igreja de Éfeso, em algum momento, eles deixaram de cultivar um coração puro. Eles deixaram de ouvir a voz da consciência. E eles começaram a fingir a sua fé, em vez de se examinar para ver se a fé era autêntica e verdadeira. Eles pararam de vigiar e de se examinar diante de Deus. O resultado, eles se desviaram destas coisas. O coração se tornou impuro, a consciência já não era mais uma consciência boa, Paulo vai falar de consciências cauterizadas aqui nessa carta, e a fé já não é mais uma fé verdadeira, não uma fé fingida. E na hora que tem esse desvio espiritual e moral, note que é tudo espiritual e moral aqui. Está falando de um desvio interior, em que a pessoa abandonou a verdade, ela endureceu o coração, ela seguiu o caminho da incredulidade, ela foi tomada de motivos errados. Talvez líderes que estavam dentro da igreja de Éfeso, que de repente se sentiram persuadidos e corrompidos pelo poder, queriam assumir a liderança da igreja, ou queriam receber dinheiro dos irmãos, ou queriam ter seu nome conhecido, público, se moveram de interesses errados, e o passo seguinte foi corromper a doutrina deles. Olha o que é que Paulo diz. Eles se desviaram, primeiro no verso 6, eles se desviaram destas coisas, e como resultado, eles se perderam em loquacidade frívola, ou seja, é uma expressão complicada, né? Mas quer dizer simplesmente, eles se perderam em vãs contendas e discussões inúteis, falatórios que não levam absolutamente a nada. Eles perderam o foco, perderam o objetivo. Talvez antes eles eram mestres nessas igrejas, eram pastores nessas igrejas, mas uma vez que eles pararam de
vigiar o coração, a consciência e a fé, se tomaram de motivos errados, de interesses impuros, e o próximo passo foi promover algum ensinamento ou alguma doutrina com o objetivo de ganhar ascendência na igreja e aí assumir o poder e ter, inclusive, vantagem financeira. Se apresentam como sendo peritos profissionais, conhecedores das questões judaicas, de todo o emaranhado da tradição oral, das lendas, da mitologia, das fábulas judaicas, querendo com isso impressionar as pessoas, porque é assim que eles fazem, eles vêm para impressionar as pessoas. Se apresentam como mestre PhD, THD, enfim, todos os títulos aí possíveis e imaginários. Sou perito nisso, estudei em tal lugar, já visitei tal país, fui missionário tantos anos, já ganhei tantas pessoas para aqui, já fundei tantas igrejas. Então, eles se apresentam de uma forma a impressionar os incautos, se passam por mestres da lei. Mas Paulo diz a Timóteo: não tenha medo não, porque eu vou dizer a você a verdade sobre eles. Eles não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos. Deixe